Bom, vamos caminhando para a nossa conclusão. O grande adversário do pensamento de Nestório vai ser um outro patriarca importante, que é um padre da igreja nesse caso. Enquanto um se tornou herético, vamos dizer assim, o outro se tornou padre da igreja. Da heresia de Nestório, vale a pena lembrar, nasce uma tradição cristã que a gente infelizmente ainda tem até hoje, que são os caldeus. Então vejam, mesmo depois do concílio de Éfeso, que define as coisas à luz do pensamento do adversário de Nestório, que vai ser Cirilo de Alexandria, São Cirilo de Alexandria, alguns vão continuar seguindo o pensamento de Nestório, gente ligada à igreja de Antioquia. E até hoje, por exemplo, no Iraque e na Índia, existem grupos de cristãos grandes que a gente chama da tradição caldeia, ou dos caldeus, certo? E eles então eles se sentem herdeiros dessa igreja que para eles era a igreja verdadeira, que é a igreja defendida por Nestório contra todos os demais. Sempre tem esses grupos sectários que se acham donos da verdade e que vivem em pequenos grupos achando que todo mundo está errado e só eles é que estão certos. Isso é contra a nossa visão católica, né? Pois bem, o adversário de Nestório era Cirilo. Cirilo, ele era sobrinho do antigo patriarca de Alexandria. Então era comum essa realidade de famílias sacerdotais no Oriente. Até hoje existe muito isso. Nos ritos orientais é muito comum famílias de sacerdotes, onde tem o avô é sacerdote, o tio... eu digo avô porque vocês sabem que no Oriente Cristão existe ainda o sacerdócio presbiterato concedido a homens casados, né? Então isso faz com que certas famílias detenham o poder sacerdotal em certos vilarejos, em certas regiões de Israel, da Síria, do Líbano e de outros lugares, tá certo? Então Cirilo era sobrinho do antigo patriarca, se torna, por sua vez, quando da morte do seu tio, patriarca de Alexandria, e ele era um tipo muito intransigente, um temperamento muito forte. E quando ele soube que Nestório fez o que fez, vamos dizer assim, de uma certa forma atacando esse título tão caro para a igreja de Alexandria, para você imaginar, é como se alguém dissesse que é contra o título de Nossa Senhora de Nazaré. Imagina os paraenses, os belenenses, nós íamos querer tirar satisfação. Pois bem, é o que ele faz. Ele escreve então para Nestório algumas cartas, Nestório responde para ele, eles não se entendem, a querela cresce, e até que se convoca um concílio para resolver a questão, certo? E nesse concílio a voz de Cirilo vai ser a principal, e aquilo que ele escreve nas suas cartas vai vigorar, certo? Então, Cirilo de Alexandria tem justamente a ideia que mais tarde vai ser definida como união hipostática. Ele não usa exatamente o termo união hipostática, como você pode ler na sua apostila, ele vai usar o termo união segundo a hipóstase, dizendo que essa união está ligada à hipóstase. Ótimo! Se você entende hipóstase como pessoa, é fantástico o entendimento, essa expressão é fantástica, realmente nós estamos quase em Calcedônia. E você debela assim o problema de Nestório, porque você explica a união entre natureza divina e humana, não como união meramente moral ou meramente de vontades, mas como uma união realmente na pessoa. É ontológico, é metafísica essa união. Ela tem uma solidez ontológica, né? Mas o problema é que os termos, mais uma vez, a questão terminológica. Além do termo hipóstase poder ser entendido como substância ou indivíduo ou pessoa, acrescenta-se um outro problema. Ele vai usar muito o termo physis. E aí você já deve ter ouvido falar no monofisismo. Physis seria o que a gente traduz hoje por natureza. Então, para ele, essa hipóstase é quase natureza. Então você fica na dúvida se ele está falando de pessoa
ou de physis. Ele usa, inclusive no discurso dele uma vez, o discurso mia physis, uma só natureza. Aí, imagina o que vai acontecer mais tarde. Pois bem, mas o que vai acontecer mais tarde é outra história. O que aconteceu no concílio de Éfeso é uma história mais clara, mais feliz nesse caso, né? Ele, então, acaba sendo a voz da ortodoxia. Nestório é condenado. Como consequência disso, uma parte da igreja ali da Pérsia, do atual Iraque, se separa da igreja católica e se torna aquilo que seria uma igreja nestoriana, tá certo? Que hoje nós chamamos de caldeus. E a voz de Cirilo ecoa dizendo: em Jesus Cristo existe só uma hipóstase. Nós vamos entender mais tarde dessa forma, o entendimento católico, uma pessoa. Essa união é na pessoa. Só que os seguidores de Cirilo vão entender isso no sentido de physis, ou seja, uma só natureza. E isso vai dar uma grande confusão mais tarde. Mas esqueça a confusão e veja o lado bom. Resolvemos uma questão. A voz de Cirilo fez com que as águas agitadas da época ficassem mais serenas. E aí Cirilo então vai dizer: em Jesus Cristo existem duas substâncias, a divina, duas usias, a divina e a natureza e a substância humana, unidas em uma só pessoa, hipóstase. O sentido católico vai entender como hipóstase o pensamento de Cirilo. Ou seja, uma só pessoa. Então, por que uma só pessoa? Maria não é mãe de uma coisa. Maria não é mãe de um corpo. Maria é mãe de uma pessoa. Por isso, o dogma que vai ser proclamado no Concílio de Éfeso, Maria, Mãe de Deus, que no fundo não é um dogma mariológico, é um dogma primordialmente cristológico. Por isso que nós estamos estudando aqui, certo? É um dogma cristológico, porque o substrato desse dogma, o que é? É a união hipostática. É o fato de que Maria é mãe de alguém. E quem é esse alguém? É o Verbo de Deus que assumiu a natureza humana. Deus, enquanto Deus, não pode nascer e ter uma mãe. Mas Deus, na medida em que assume a natureza humana, ele se torna homem como nós e quis se submeter a todo o caminho da vida humana, inclusive o nascimento. Então ele nasce de uma mulher, como Gálatas 4:4 recorda, nasce segundo a lei. Um último detalhe, aqui concluo realmente a nossa aula, é que nesse âmbito da religiosidade em torno de Constantinopla, Nestório também tinha uma boa intenção. Ele queria evitar que Maria se tornasse uma deusa, que esse termo Theotokos podia atribuir a Maria uma certa imagem de deusa, mãe de Deus, uma deusa, como tinham as deusas gregas, as deusas da religiosidade greco-romana, Afrodite e outras tantas. Então ele queria privar o cristianismo de endeusar Maria, mas não era esse o escopo da devoção a Theotokos. A devoção a Theotokos não divinizava Maria, mas reconhecia que aquela mulher tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe do Verbo encarnado, a mãe de alguém. E esse alguém é o Deus que se fez homem, é a segunda pessoa da Trindade que se fez homem. Na nossa próxima aula, na sexta-feira, nós vamos estar falando do segundo passo dessa história. Ou seja, os discípulos de Cirilo vão inaugurar um caminho herético, o monofisismo. Deus abençoe vocês, estudem. Mandei um texto em PDF para ajudar vocês a estudar.